Eu vou ficar olhando meio de lado aqui, que eu vou jogar aqui para a tela maior, para mim poder Fechou. visualizar melhor. Tá, não, tranquilo, fica em paz. Deixa eu compartilhar aqui. A ideia, então, da aula de hoje é que a gente faça essa formatação e edição dos gráficos, já como caminhando para um resultado final do gráfico em si, né? Lembrando que o dashboard, né, o produto final desse Power BI, ele vai ser um acúmulo de visuais que a gente vai colocar, né? Então, e o principal visual que a gente trabalha dentro de um dashboard são os gráficos. Na última aula, a gente pegou e aprendeu, observou qual tipo de gráfico eu devo utilizar para qual tipo de dado, né? Depois eu vou estar te mandando também um PDF que vai esmiuçar um pouco mais isso, uma parte quase que mais teórica, assim. E hoje a gente vai formatar esse gráfico, porque na aula anterior a gente só jogou os gráficos aqui, não fez formatação nenhuma, né? Qual que vai ser a base nossa? A base nossa vai ser os 3 gráficos principais: coluna, pizza, linha. Mais especificamente o gráfico de coluna. Por quê? O gráfico de coluna é o que mais tem como editar. Todos os outros vão ter ferramentas semelhantes ao gráfico de coluna. Semelhantes não, né? Iguais ao gráfico de coluna. Aí com algumas particularidades do gráfico de linha e do de pizza. Então vamos lá. Vou inserir aqui um gráfico de coluna clusterizado. E vou fazer um gráfico bem simples mesmo, tá? Então vou pegar aqui o gráfico do ExtraView e vou fazer aquele mesmo gráfico que a gente já fez, né? Então o estado destino e o valor da soma do frete. Então, vamos alterar ele para média do frete. Ok. Vou estender ele aqui para a gente estar trabalhando mais visualmente. Certo. Eu clico no gráfico que eu quero fazer essa edição e vou vir aqui em formatar seu visual. É aqui que vai ter tudo que eu preciso utilizar, né? Então repare que eu tenho vários... Oi? Alguma coisa? Tá gravando? Esqueci de perguntar se tá gravando. Tá sim, tá sim. Tá. Eu tenho todas essas formatações que eu posso estar trabalhando aqui dentro, né? Então repare, algumas são mais simples, então eu vou passar um pouco mais direto, outras são mais detalhadas. Mas eixo X. Então no eixo X, eu tenho subcategorias. Então eu tenho valores, título e layout. O que são esses valores? Então se eu estou falando do eixo X, eu estou falando aqui do meu eixo que se encontra os estados. Então eu posso aumentar, né, ou diminuir a minha fonte. Então eu faço essa regulação. Eu posso colocar negrito, eu posso pôr itálico, posso colocar sublinhado, que é a formatação básica de fonte, né? Posso escolher uma outra fonte dentre essas aqui fornecidas pelo Power BI e posso alterar a cor. Então, uma cor... Então, posso estar fazendo todos esses tipos de alterações. Altura máxima. O que é essa altura máxima? Olha só. É o quanto que vai ser esse tamanho, essa dimensão que vai sair da coluna até a minha base inferior. Então, repare que quando eu diminuo, aparece menos informação. Quando eu aumento, aparece mais informação. Ah, sim. Para dar para ler mais, né? Então, obviamente que nesse caso aqui, como eu tenho Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, vai ocupar muito espaço. Aqui o mais legal, o ideal é que a gente usasse a sigla, que é esse Ah, caso aqui. sim. Né? Então, eu tenho Verdade. aqui a sigla, aqui, ó, por exemplo. Né? Então, vou até substituir aqui e vou jogar a sigla. Eu só não lembro se essa sigla aqui ela é do estado de coleta mesmo. Destino, na verdade. Beleza. Essas formatações aqui, todo lugar vai ter esse padrão aqui.
tá? Que são aquelas formatações básicas nossa mesmo. Vou manter aqui em preto e tirar esse negrito. Ok. Vou montar em 10. 12. Então, isso daqui vai ser a minha configuração do meu eixo X. Posso tirar totalmente, só que a gente sempre tem que se adequar ao tipo de gráfico que eu estou vendo. Quando eu tiro totalmente essa informação num gráfico de pizza, eu não tenho nenhuma informação sendo passada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não tirar o que é crucial, né? Uhum. Título. Título nada mais é do que aqui, ó, sigla. Então, eu tenho as mesmas formatações, mas eu posso deixar ou retirar o título. E daí é uma coisa interessante, porque pensa comigo. Se eu tenho SE, CE, eu tenho isso, eu sei que são siglas de estado. Então, eu não preciso de ter um título aqui. Eu posso jogar essa informação aqui, mais detalhada, aqui no título do meu gráfico. Então, geralmente, eu não utilizo o título de Do eixos. eixo X. Tá? Ah, tá. E o layout, o que nós vamos ter aqui no layout, nada mais é do que a largura mínima da categoria, né? Nesse caso aqui, é a largura da minha coluna. Então, quanto mais, quanto menos. Repare que quando ela fica muito larga, não cabe em todos os estados aqui, vem uma barrinha de seleção, onde eu posso estar andando. Ok. Beleza. Então, essas são as configurações que a gente vai ter no eixo X. Então, no eixo X, a gente faz essas configurações. No eixo Y vai ser bem semelhante. Valores são quase todos iguais. Então, essa formatação aqui exatamente igual. O título exatamente igual. Né? A única diferença é que nos títulos aqui eu posso estar alterando o meu título. Então, ao invés de eu deixar automático, eu vou colocar assim, ó, valores frete. Então, repare, agora está valores frete. Então, essas configurações assim. Mas, novamente, vou deixar sem. Ok, o que eu tenho aqui de interessante? Eu tenho isso aqui, ó, exibir unidades. Vou alterar só para a gente... Vou deixar aqui a soma. Então, repare agora que eu estou falando de milhão. Ó. E na unidade dos meus valores, eu tenho aqui automático. Então, automaticamente, ele coloca tudo para milhão. 1.4 milhão, 1.2 milhão, 1 milhão, 0.8 milhão, tudo tá milhão. Eu posso fazer aqui, ó, nenhum ajuste. Então, aqui agora está o valor por inteiro, na íntegra. Porque se você parar para pensar, tem lá 0 milhão, mas tem valores abaixo, né, de milhão. Exatamente. O que vai ser melhor para mim? O que você conseguir visualizar melhor da informação. Tá? Pensando, vamos supor, a minha empresa já é acostumada a falar tudo em milhão. Então tá bom, vou deixar em milhão. Não, aqui a gente só fala em 1000. Então 1000. Não, aqui eu preciso saber bem detalhado, então vou deixar sem nenhum. Aqui do lado, né, aqui do serviço, no caso a soja, a gente trata só em toneladas, só em tom. Exato. E daí eu já tenho um padrão usual. E aqui então, ó, milhares. Então, ó, 1.400 mil. Isso aqui buga a cabeça de qualquer um, né? 800 mil. Aí eu posso pôr em milhão, que é o que estava automaticamente. Bilhão, daí vai virar tudo zero. Trilhão. Então, são os níveis que ele vai poder estar configurando aqui, tá? Vamos deixar aqui sem nenhum. Ok. Então, valores ativado. E aqui, uma coisa muito interessante, a gente vai ver mais para frente, né? Acho que eu já até comentei com você sobre a função condicional, que a gente vê mais avançando nos estudos no Power BI. E deixa eu te fazer uma pergunta. Pode falar. E nesse caso aí, se eu fosse fazer um gráfico, como eu te falei, né? No caso da soja, a gente trabalha com toneladas, e no caso do algodão, a gente trabalha com fardos. Os fardos, eles podem variar de peso. Tem fardos de 225, tem fardos de 185, mas vamos supor que eu colocasse numa média.
cada fardo tem 225. Eu consigo mudar essa questão de valores? Eu consigo encontrar essa opção aqui ou não? Teria que fazer uma condicional? Não, nesse caso você vai ter que fazer uma condicional. Tá. Porque a gente não vai, aqui nesse painel do Power BI, a gente não vai alterar dado. A gente Ah, já vai tá. trabalhar com ele pronto. Mas Uhum, fazer condicional não significa que você vai precisar do Excel, tá? uhum, Porque a gente começa a fazer condicional, isso mais para frente, no Power BI. Então, o Power BI vai ser a minha condicional, uhum, tá? Beleza. Então, o que eu tenho aqui? Faixa, mínimo e máximo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou saindo de 0, estou indo até 700. Só que o meu maior é R$ 600,61 e o meu menor é R$ 322,33. uhum. Vamos supor, a formatação condicional é a que mais faz sentido nesses casos, tá? Mas isso é algo mais avançado. Mas vamos supor, eu quero visualizar informações a partir de 300. Então ele já faz aqui toda a minha base. Ó. Então agora ele começa em 300. E eu quero que ele vá até 320. Opa, perdão. Até 620. Ó, então aqui eu já nivelei a minha base. Só que qual que é a atenção que eu tenho que ter ao interpretar esse gráfico? Ele está começando no 300 e não Uhum, no 0. E isso faz toda a diferença. Né? Em termos de comparar, tá muito mais fácil de eu comparar. uhum. Porque eu tô vendo aqui, ó, Mato Grosso do Sul, ó, A a discrepância discrepância. Só sim. que repara, Mato Grosso do Sul é mais da metade de Sergipe. Só que aqui não tá dando nem metade. Por quê? Porque eu já tô saindo de 300. Então a gente sempre tem que tomar esse cuidado. Quando eu saio do 0, eu vejo que tá mais ou menos, que tá mais da metade. Uhum. Quando eu não saio do 0, o meu ponto de observação vai alterar, né? Uhum. Em que sim, você assim, quando você aplicaria essa faixa, nesse caso de 300 para 620, em que tipo de análise? Você Nesse consegue me dar um caso, exemplo? 600, 320, nesse gráfico em específico, talvez eu não aplicaria, Você tá? não aplicaria, tá. Mas em quais gráficos, por exemplo? Se eu tenho só esse miolo aqui, ó, eu não estou conseguindo observar a situação. Se não Uhum, fica visível para mim o problema, a minha tomada de decisão vai ser nula, uhum, entende? Então aqui, por exemplo, ó, 491, então, 480 e esse daqui 520, então vamos pôr 530. Olha aqui, eu consigo, só esse núcleo aqui, né? Eu consigo observar e ter uma tomada de decisão melhor. sim. Isso tem várias implicações, muitas. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente muda os valores de um gráfico, porque isso pode enviesar determinada análise, tá? Mas, em alguns casos, e aqui, Aline, eu tenho essas aqui que estão passando, mas facilmente poderia estar tudo meio equilibrado ali no centro, tá? Se está tudo mais ou menos igual o valor, eu não estou conseguindo analisar. Então, se eu reduzo o escopo do meu eixo, eu consigo aumentar essa discrepância aqui, ó. E daí eu já estou conseguindo fazer uma análise bem melhor, entende? Uhum, E vamos supor que eu esteja falando de milhões. Essa discrepância que eu observo aqui, que para mim parece nula, pode ser, sei lá, 300 mil, sim. entende? Então, nesse tipo de informação, quando eu não tenho um gráfico que dê para eu analisar a olho cru, digamos assim, é importante que eu altere a faixa, tá? Certo. E daí, por exemplo, na formatação condicional, a gente vai poder colocar um critério. E daí pode ser que para você, e daí é um outro caso, né? Para você pode ser insignificante pessoas ou clientes que são menores, aqui, vamos supor, menores que 350. Então você descarta ele do seu gráfico, não faz mal, né? Uhum. Se para você não fizer problema. Tudo vai depender da estratégia da empresa. Bom, linhas de grade. Depois a gente vai ver essa legenda e o múltiplo pequeno. Linhas de grade. Linhas de grade nada mais é do que esse pontilhado que está aqui. Então, vou colocar ele em preto aqui. Ó. Então, esse pontilhado.
aumentar a largura. Então, são esse tipo de formatação que eu posso estar fazendo. Aumento a transparência, reduzo. Eu tenho pontilhado, eu tenho tracejado, eu tenho o sólido, né? Por que eu vou estar utilizando isso? Para guiar o leitor. Simplesmente assim. Então, eu guio o leitor com base em uma análise, em uma linha ali que vai estar me ajudando a ver em qual eixo que ele está, né? Eu acho importante, mas tem gente que pode achar desnecessário e pode tirar. Por exemplo, em muitos gráficos, e eu vou te mostrar um aqui, eu retiro o eixo Y. Eu não deixo o eixo Y. E se eu não deixo o eixo Y, essa linha de grade não faz sentido, né? Mas depois eu vou mostrar um exemplo aqui. Controle deslizante. Vamos ativar. Então, repare, ó, esse controle deslizante. Esse controle deslizante já é um controle bem interessante, justamente para aquilo que a gente acabou de falar. Desse escopo aqui, dessa limitação entre mínimo e máximo. Então, o que acontece? Se eu arrasto, eu já estou restringindo a minha análise. Ó. Uhum. Mesmo tempo para cá. Então, eu consigo, de novo, realizar essa análise de Interessante forma mais mesmo. interessante. Você E por não que limita o teu gráfico. Exato. E por que ela é interessante? Se eu estou apresentando isso numa reunião, eu posso fazer esse ajuste na hora. É interessante Então, mesmo. eu venho aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Começa em 500 e aqui tá mais ou menos 300. Então, lá começa em 300. Você pode dar a visão no geral, né, de 0 a lá os milhões. Exato. E aí, se você quiser focar numa parte específica, você faz esse movimento aí, então. Exato. Então, eu costumo não utilizar aquele limitador, porque aquele limitador que eu te mostrei, ele é estático. Esse controle deslizante ele é mais dinâmico. Então, para eu fazer uma apresentação, aí fica muito melhor. E daí eu posso colocar uma etiqueta, que nada mais é do que eu saber que vai do 0 ao 700. Então, repare, eu pus aqui uma etiqueta. Eu preciso do meu eixo Y? Não. Então, eu posso descartar o meu eixo Y. Porque agora eu tenho aqui uma etiqueta. Então, tá, 300. Não, eu quero 600 e agora eu quero 200. 300, né? Então, tudo vai depender do tipo de informação e como eu vou passar ela. E quando você coloca essa, né, essa ferramenta aí, ele também já tirou a linha de grade também. Quando eu retiro aqui, ó. O Y. Retiro. Eu retiro o Y, ele retira a linha de grade. Tá. Certo? Certo. Ok. Vamos deixar o controle. Beleza. Colunas. Coluna já é algo mais tranquilo, né? É a cor. Então, eu vou aqui colocar uma cor. Eu altero a minha cor, né? Para a cor que eu bem entender. E daí, quando eu estou falando de uma instituição, de uma empresa, geralmente eu vou estar trabalhando com as cores da empresa, né? Para criar um padrão, para criar um movimento ali da empresa. Daí, eu tenho aqui, ó, a categoria todas. Por quê? Porque lembra que em um gráfico eu posso ter mais de uma informação? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, não, escolha. Olha só. E daí quando eu venho aqui em coluna, todos, eu já mudei, ó. Nossa, mas aqui eu vou ver estado por estado. Sim. Como que eu não vejo estado por estado? Usando, ao invés de eixo Y, eu uso legenda. E daí eu fico assim, ó. Então eu tenho a minha divisão por sigla e dentro da sigla a minha divisão por escolta. E daí eu tenho, ó, não azul claro, sim azul escuro. E quando eu venho aqui na minha coluna, ele aparece, ó, não e sim. Então, para não, vamos supor que eu queira que o meu não seja um vermelho. E para sim, eu quero que seja... Essa paleta que ele mostra aqui é horrível. Vou deixar azul, eu queria um verde, mas tudo bem. Então, eu consigo definir bem o que eu quero, né? Qual cor para qual informação. E isso é muito importante.
Quando eu estava fazendo um trabalho de conclusão do curso, eu fiz uma análise de perfil de usuários, né, que gerava um ressarcimento ao SUS. Eu estava falando de gênero quando eu estava analisando o perfil, então masculino e feminino. Só que eu não queria utilizar vermelho e azul, porque ficou muito taxado, né, taxativo. Eu não queria cair nesse estereótipo. E daí eu comecei a tentar, sei lá, verde, laranja, roxo e amarelo. Comecei. Nenhum ficava bom. Por quê? É um estereótipo, sim. Porém, quando uma pessoa bate um olho no gráfico azul e vermelho, ele já sabe que azul é homem e vermelho é mulher. Então daí você vai cair naquele impasse entre eu vou querer inovar, quero fazer algo bonito, ou eu quero passar a minha informação. E daí, no final das contas, o que é mais importante é a informação. Né? Então você vai acabar caindo em alguns conceitos de cores. Então, meio ambiente, verde. Então a gente vai acabar caindo dependendo do que a gente estiver trabalhando. Óbvio que esse exemplo meu não deve bater com o que você faz. Mas a escolha da cor é muito útil. Se eu escolho uma cor errada, eu posso induzir a um erro. Então, por exemplo, por que eu gostaria de vermelho e verde? Porque geralmente o não é associado ao vermelho. O sim é associado ao verde. E se eu inverto isso e coloco o sim em vermelho e o não pro verde, a pessoa vai ler errado. Já fica totalmente estranho. Estranho. Você vai ter que fazer um esforço para ler. Entende? Então a gente tem que facilitar o leitor. Aqui, né, só para você ver, eu posso clicar em mais cores, tá? Daí você faz alteração aqui em cores, por exemplo. Ok. Borda, então eu posso colocar uma borda. Então o que seria essa borda, né? Vamos pôr aqui uma borda preta para a gente conseguir visualizar melhor. E detalhe, como eu configurei não aqui, tudo que eu estiver fazendo é referente ao não, tá? Então, ó, aumenta aqui, ó. Então o meu não tá tendo essa borda, né? Isso daqui é interessante? Sim. Olha que legal que a gente pode fazer. Vou colocar aqui uma borda 4 e vou aumentar a transparência da minha cor. Então agora eu tenho um gráfico vazado. Né? Então eu posso estar criando gráficos diferentes a partir de determinada situação. Ou não tão vazado, criar uma corzinha só assim, né? Vou mudar aqui, por exemplo, colocar um vermelho. Eu posso estar trabalhando dessa forma. E é bem interessante, né? Obviamente que nada na vida é obrigatório, né? Ok. Rótulo de dados. Esse rótulo de dados é muito interessante. Por quê? Porque o rótulo de dados é justamente aquele exemplo que eu te dei que eu elimino o meu eixo Y. Por quê? Ele já está me dando o valor na íntegra. Olha aqui. Então ele me dá o meu valor na íntegra. Se eu tenho o valor na íntegra, eu não preciso do meu eixo Y. Nesse caso aqui é diferente, tá? Porque nesse caso aqui, o meu eixo está servindo para fazer um filtro. Né? Mas aquele eixo Y que eu estava trabalhando no começo, eu não preciso mais. Se você colocar o rótulo. Senão vai ficar também até carregado, né? Carregado. Meu gráfico ele tem que ser limpo. Ele tem que ser limpo. E daí em rótulo eu posso aplicar todos ou só ao não e ao sim, né? Lógico. Orientação, então eu posso deixar ele na vertical ou na horizontal. Horizontal quase sempre vai ser melhor. Eu tenho mesmo aquela posição, então, por exemplo, extremidade interna, então vai ficar dentro do meu gráfico. Extremidade externa, que é onde estava. Inferior central, né? Então ele vai ficar no meio. E base interna, que ele vai ficar na base. Não tá dando para ver nada. Por quê? Porque eu tenho muita coluna. Se eu estiver trabalhando com menos categorias, por exemplo, sim ou não, ou status, aí vai dar dando para eu ver. O que eu vou utilizar? O que vai ficar melhor? Tá? No automático ele já dá uma sugestão do que fica melhor. Mesma coisa, eu posso colocar um título, então ficar assim, não, que não faz sentido nenhum. Então geralmente eu não vou estar utilizando. Você já definiu em eu já tenho a legenda aqui. Eu já tenho a legenda, então não preciso desse título. Valor.
Então aqui nada mais é do que a formatação da minha fonte, que é exatamente aquilo que a gente viu lá em cima. Detalhe, eu posso estar adicionando um outro detalhe aqui. Posso jogar aqui escolta. Então lá, ele está colocando uma resposta dentro dali. Se eu jogo, por exemplo, status, o que ele está colocando? Ó, primeiro status. Entendeu? Então ele está criando ali uma ordem, uma forma de colocar. Contagem. Então, ó, eu tenho 2 entregas que tem essa média de frete. Tenho 6 entregas com essa média de frete. Então a gente já começa a criar ali uma ideia. Mas assim, é difícil da gente ler esse detalhe. Então, muito raramente a gente vai estar utilizando, tá? Porque é difícil ler. Eu posso pôr uma tela de fundo, então um fundo mesmo, né, de fato, para que eu consiga ler um pouco melhor. Então eu coloco uma corzinha que me facilite a leitura. Isso aqui é interessante, isso aqui é bem bacana. E o layout, né, multilinha. Então, por exemplo, se não coubesse tudo numa linha só, ele passaria para a linha de baixo. Como é número, ele está cabendo. Plano de fundo da área. Não lembro. Não lembro o que é o complemento. Mas nada mais é do que essa área aqui no fundo mesmo. Então, por exemplo, eu vou colocar uma imagem. Eu vou pôr uma imagem bem... Vamos pôr essa imagem aqui. Então, ó, é uma imagem que eu vou pôr lá no fundo. Ficou horrível. Por quê? Porque eu tenho que ajustar. Então, eu vou fazer o ajuste. Então, por exemplo, agora ele enquadrou legal. E eu posso preencher. Então, ele vai fazer um ajuste um pouco mais achatado, né? Faz sentido eu utilizar isso? Faz. Em alguns casos, faz sim. Obviamente que eu vou estar trabalhando com a transparência, para não ficar tão pesado. E daí com a transparência começa já a ficar mais interessante que eu utilize, né? De novo, acho que já comentei com você, mas eu trabalhei com um engenheiro agrônomo na área do café. E ele colocou, por exemplo, grãos de café no fundo. E fez sentido ali para a ocasião. E daí deu bom, né? Mas eu vou estar utilizando com muita cautela isso. O Power BI mesmo que foi implantado, né, no caso da soja, que eu te comentei com você que o rapaz fez, né, inclusive hoje ele comentou que ele foi promovido a analista de execução. Entendi. Merecido, né, o cara chegou lá, meteu um Power BI lá no negócio, né, aí ele utilizou, né, ele colocou, tem o fundo, os grãos da soja. Fica muito bonito, mas tem que ser usado da forma certa, com cautela, para não sobrecarregar. Né? Por exemplo, essa imagem aqui com toda certeza sobrecarrega. Porque tem muito desenho, tem escrito, nada a ver. Cores, os grãos, cores forte, né? No caso, o verde forte, o vermelho forte também. Também, isso. Tem que conversar tudo, exato. Bom, vamos voltar ali. Então, repare, eu já coloquei uma legenda, né? Eu acrescentei a legenda aqui da escolta. Então, ele me ativou aqui a legenda, ó. Não estava ativo anteriormente. Nada mais é do que isso daqui. Então, eu posso desativar e ativar. Obviamente que é mais interessante que eu ative. E eu posso organizar de algumas formas. Então, central, direito. Então, o que é mais interessante? Ou eu vou deixar no superior esquerdo, ou eu deixo no superior direito empilhado. Que é o mais convencional pra gente. Ficou bom aí Tem mesmo. também cadê? Centralizar à esquerda. Não, à direita, perdão. Né? Aqui também se usa bastante. Mas no geral, inferior, nunca. Quase nunca vamos utilizar. Não, né? ficou melhor. Mas no geral, a gente vai deixar ou nessas duas opções. Né? Como eu já tenho informação aqui no canto, eu deixo no outro canto. E repare que o meu gráfico até subiu quando eu tirei daqui. Né? Meu gráfico ficou mais agradável. Aí eu vou ter o texto, formatação básica, e vou ter o título. No caso aqui, o título é escolta, porque é a minha categoria. Mas se eu quiser, eu posso alterar esse título.
Ok. E por fim, falta esses múltiplos pequenos. O que são esses múltiplos pequenos? Vamos lá. Eu vou tirar a escolta da legenda e vou colocar em múltiplo pequeno, para a gente ver o que acontece. E vai acontecer isso aqui, ó. Então, ele vai meio que destrinchar esse gráfico em outros gráficos. Então, olha só, agora eu tenho um gráfico para não, que vai estar trabalhando a média de frete por sigla. Então, as siglas vieram aqui para baixo. Um gráfico para sim, que trabalha a média de frete por sigla também do estado. Se eu tivesse, por exemplo, mais, então vamos supor status. Então, ele está trabalhando ó, com 5 gráficos. Por que isso aqui é interessante? Onde que eu vou estar utilizando isso? Sendo bem sincero, eu não acho ele tão agradável aos olhos. Porque eu acho que é muita informação que ele quer passar. Tá? Mas eu vou estar utilizando quando é imprescindível que eu segregue bastante as informações. Então, eu não posso fazer um gráfico do status e um gráfico do estado por frete. Não posso. Eu vou ter que fazer um gráfico que alia essas 3 variáveis. Então, é imprescindível? É. Então, eu faço isso. E isso aqui, para mim, é o último recurso. Por quê? Se eu colocar na legenda e fica bom, nesse caso não fica, mas se ficar bom, que é o caso da escolta, né, que estava agradável, eu acho melhor, né? Porque ele vai me passar uma mensagem mais bacana. Agora, por exemplo, nesse caso não fica. Então, nesse caso, eu teria que recorrer aos múltiplos pequenos. E qual que é a formatação que ele vai me permitir? A formatação de matriz. Então, por exemplo, eu tenho 2 linhas, 2 colunas. Eu posso colocar 3 colunas, por exemplo. Então, agora eu estou vendo tudo. 3 colunas. Eu posso pôr 3 linhas. E daí eu vou segregando a minha informação. Mesma coisa, né? Então eu tenho as bordas, que são essas bordas de divisória, né? Que eu posso estar fazendo essa formatação. Então aqui ele deixa na horizontal e vertical, eu posso deixar somente na horizontal, ou somente na vertical, ou eu posso deixar até todos, ele faz um quadradão aqui. Geralmente nós vamos deixar na horizontal e vertical. O título, então o título já é isso que a gente vai estar trabalhando, que é esse entregue, cancelado, então ele vai ficar superior ou inferior. Geralmente vamos deixar no superior. E a tela de fundo que a gente pode também estar trabalhando, só que nesse caso são cores, né? Então é esse tipo de informação aqui que eu acabo trabalhando. Ok? Ok. Bom, alguma dúvida? Não. Não? Não. Então, basicamente, isso daqui é a formatação de um gráfico de coluna. A maioria do que vem adiante vai utilizar das mesmas informações. Então, por exemplo, todo gráfico que trabalha com eixo X e Y tem essas mesmas informações. Todo gráfico você vai poder configurar a cor da coluna, a cor da fatia da pizza, a cor da linha e tudo mais. Tudo que a gente vai ver de formatação vai ter rótulo de dados, então tudo isso ali se repete. Certo. O que não se repete é o que eu vou mostrar aqui agora, com o gráfico de linha e pizza. Vamos lá. Repare que já ficou horrível, né? Então tem um monte de puxadinho ali. Esse múltiplo daqui, esse múltiplo pequeno, eu tenho que usar com bastante cautela. Deixa eu tirar ele aqui para não ficar tão... Não pôr escolta. Aí. Pronto. Então, gráfico de linha. Gráfico de linha, análise temporal. Vou fazer então aqui uma data da coleta. Eixo X. E vou colocar o meu frete. Eu quero minha data por completo. E vamos deixar assim, por mais que ele fique mais batimento cardíaco. Então vamos lá, formatar o visual. Então repare, olha só, eixo X, eixo Y. Qual que é a questão? Ó, aqui, ó, valores e título é exatamente igual. O que não é igual? Aqui, ó. Então, se eu estou trabalhando com data, e repare que ele já sabe que você está trabalhando com data, porque ele é um gráfico de linha, eu tenho aqui ó, o contínuo ou o categórico. O categórico ele vai me mostrar dia por dia. Cada informação. Isso aqui é válido? Em alguns casos sim.
né? Mas no geral eu quero ver uma progressão, então contínuo já basta para mim. Aquilo que a gente viu lá do mínimo e máximo aqui na faixa, né, do eixo Y, agora no gráfico de linha é no eixo X que tem essa análise. Então eu posso, por exemplo, fazer um corte temporal e colocar aqui o corte que eu quero estar seguindo. Uhum. Posso inverter. Quando eu inverto o intervalo, agora eu começo do mais recente para o mais antigo. Uhum. Então eu posso estar fazendo esses cortes temporais e fazendo essas inversões. Valores e título, a mesma coisa, né? Então não vou estar aprofundando porque é exatamente igual. Eixo X, desculpa, eixo Y, ó, a mesma coisa. Ó. Então mínimo e máximo, valores e título, né? O diferente do gráfico de linha é justamente essa ideia do meu tempo. Né? Como que ele trabalha o tempo. Legenda, múltiplo pequeno, linhas de grade, controle deslizante. Ó, só que no caso ele tem 2 controles deslizantes. Né? Porque eu tenho 2 tipos de análise possível de ser realizada. Eu posso deixar também a minha etiqueta. Normalmente, tá? Tudo isso vai se repetir. Linhas. Então, linhas nada mais é do que o tipo de linha que eu tenho. No caso aqui é uma linha sólida. Eu posso pôr uma linha tracejada, pontilhada, mas geralmente nós vamos deixar em sólido. Tipo de junção. Então, vou aplicar aqui o meu controle para te mostrar o que seria esse tipo de junção. E vamos torcer ainda para ficar visível o que eu quero. Ó, então, tipo de junção. É essas uniões aqui, ó. Então, eu tenho arredondar, malhete e bisel. Ele está muito pequeno para a gente visualizar. Vamos ver se aqui ele vai conseguir ver. É um detalhe muito pequeno. Ele não está nem dando para ver direito. Mas se eu estou tendo que fazer isso é porque nem vale a pena a gente estar tentando. Ó, então olha aqui na pontinha, né? Então, gente, você não está conseguindo ver nada, né? Não, eu vi que pro Bisel aí movimentou a pontinha, mas. Nossa, mas parece que quando eu dou zoom ele fica menor ainda. Mas então, é isso. mas Por que esse gráfico aqui ele está muito ruim para a gente utilizar isso? Porque o espectro dele é muito grande. Em gráficos menores, ele dá para ver melhor, tá? Tá. Eu tenho aqui Muda o que? A linha, o jeito da informação? Não. Muda basicamente o como que... Tipo, como é que ele faz a voltinha? Então, Tá, ó, ele bateu entendi. no ponto. Ele vai baixar, então ele vai ter que... Ó, Arredondou lá, eu vi que desceu. finalizou. Subiu e desceu. Entendi. Como que vai ser feito esse subir e descer? Né? Então, esse subir e Uhum. descer vai ser arredondado. Vai ser bisel. O que é Entendi. bisel? Mais quadrado. Né? Ah, tá. Interpolação linear, suave. Eita. Etapa. Então, ó, etapa, tudo quadrado. Uhum. Suave, ele é mais arredondado, ele dá um movimento. E o linear, ele é uma reta. Né? Então, repare que ele é uma reta. Esse daqui, ó, ele é linear. Ele é mais ondulado. Então, aqui, ó, suave, ondulado, Faz. Uhum. reto. E a etapa todo quadrado. Então, o tipo de Nossa. informação que eu passo. Geralmente, a gente vai ficar no linear. O suave é interessante para dar movimento. Tá? Mas, geralmente, eu vou ficar no linear. Uhum. E a cor, eu posso estar configurando a cor como eu bem entender. Né? Então, eu posso pôr uma transparência e tudo mais. Isso daqui, ele vai vir de encontro se eu coloco outra informação. Então, por exemplo, que eu acho que vai quebrar um pouquinho, né? Mas vamos pôr aqui. Então, agora eu tenho 2 gráficos. Só que se eu coloco esse segundo aqui no meu eixo secundário, então repare. Então, agora eu tenho um eixo da soma do frete e um eixo da soma do peso. Uhum. Aqui está muito confuso, eu sei, né? Mas porque eu estou com bastante dado e informação. Né? Mas quando eu reduzo fica um pouco mais fácil. Uhum.
a linha azul, eu tenho que me basear nesse eixo da direita. A linha vermelha, eu me baseio no eixo da esquerda. Tá? Certo. Por que que isso acontece? Porque, como a gente viu aqui, se eu deixo eles no mesmo eixo, um vai ficar lá embaixo, outro vai ficar lá em cima. Então, às vezes é interessante, para dar a grandeza e eu conseguir observar melhor, eu colocar no eixo secundário. Porque olha aqui, o meu peso agora está oscilando muito mais. Uhum. E daí eu tenho aqui as configurações do eixo secundário, que é a mesma coisa que as configurações de um eixo padrão. Tá? Ok. Escurecer a área, né? Então ele vai pintar essa área aqui interna. E daí a gente quase que chega no gráfico de área mesmo, né? Uhum. Então ele vai escurecer essa área. Posso estar alterando a cor, posso estar alterando a minha opacidade. Marcadores, então o que são esses marcadores? São pontos na minha junção. Então eu posso pôr ponto, quadrado, triângulo, aumentar esse tamanho ou reduzir esse tamanho. E posso também estar fazendo uma rotação. Vamos aumentar o tamanho, senão a gente não vê a rotação. Eu posso fazer uma rotação também, né? Isso é interessante, cara, em alguns casos, quando você estiver querendo dar destaque àquela determinada situação, né? Mas, por exemplo, horrível. Muito. Então eu preciso usar isso com muita cautela, só se eu quiser estar dando destaque mesmo. Uhum. Então, só se for uma necessidade. Mesma coisa, rótulo de dados. Então aqui, como eu tenho muito dado, ele nem coloca em todos os pontos. Ele coloca apenas em alguns. Então 7.500, 17, 6, 9. Porque se ele colocasse em todos os pontos, não ia ficar tão legal. Ele já Uhum. tem essa noção, então ele só estrutura de uma forma que ele considere mais viável, tentando colocar os extremos. Rótulo de série. Então, rótulo de série nada mais é do que se eu tenho duas séries, como por exemplo quando eu coloquei o meu peso, ele vai colocar aqui, ó, o vermelho é a soma do frete, o azul é o meu peso, né? Só o meu Uhum. peso. Isso aqui, e o plano de fundo, que é aquilo que a gente já viu. Então, repare que a maioria repetiu, né? A gente vai Sim. vendo as diferenças apenas, dado o contexto. Ok. Esse aqui, deixa ele aqui. E, por fim, o gráfico de pizza. Gráfico de pizza, eu vou fazer aqui o meu status como legenda e o meu frete como valor. Vou colocar ele em modo de foco e vamos ver. Então, repare que o gráfico de pizza ele é o mais simples, o mais enxuto de se fazer a configuração. O que acontece? Eu tenho a legenda, mesmas configurações da legenda de um gráfico de coluna. Então, eu posso colocar ele, seja onde for, então onde vai ficar a minha legenda. As fatias, e aqui sim é muito importante. E daí você vai estar trabalhando com uma fonte, com cores que façam sentido. Não dá, por exemplo, para eu vir aqui colocar, por exemplo, esse cinza e esse cinza. Esses Uhum. dois cinzas até que deu um pouco. Mas se eu coloco, por exemplo, esses, talvez eu não consiga visualizar a minha informação. A minha informação ela tem que passar a mensagem. Então, se eu coloco cores muito próximas, a mensagem não é passada. Por exemplo, aqui. Certo. O que Uhum. eu gosto de estar trabalhando? Geralmente eu trabalho muito com tons. Então, se eu trabalho com tons, com uma paleta, eu consigo chegar em algum consenso. Então, eu vou por nível da cor. É claro que eu também não posso... Se bem que nessa paleta do azul ainda fica bem visto. Mas, por exemplo, esse azul aqui já está mais difícil. Uhum. Dependendo o lugar que eu estou olhando, eu não consigo identificar muito ele aqui. É uma divisão linda. Até mesmo aqui no status fica bem, é uma paleta, você vai Isso. vendo que vai mudando, mas fica assim, né? Se você Aqui no olhar meio status, de longe, você já. exatamente. Então, você tem que ver o que faz sentido. Uhum. Então, ali as cores têm que se conversar. Isso é importante. Certo. Por exemplo, coloquei um azul escuro aqui. Ele está chamando mais atenção para mim, no meu olho. É. É isso que eu quero?
né? Às vezes ele teria que ser o maior, né, de tamanho. Exato. Para onde que eu quero chamar a atenção? Entende? Então, tudo Uhum, isso são coisas que a gente tem que pensar quando a gente for fazer um gráfico, tá? uhum, As cores não é bobeira, é muito importante. verdade. Rótulo de detalhe nada mais é do que esses rótulos aqui. Então, ele sempre vai vir ativado por padrão. Eu posso desativar, mas daí não faz sentido. Uhum, Posição, então eu tenho a posição externa, interna, preferir para fora. O que seria esse preferir para fora? Se não der para deixar fora, ele vai colocar dentro. Então, vamos supor que eu tenha muitas fatias aqui. Não cabe tudo fora, então ele vai pôr alguma coisa para dentro. Ah, tá. Preferir para dentro, mesma coisa. Muitas fatias, não cabe tudo dentro, ele joga para fora. É uma preferência apenas. Eu gosto de deixar externo. Conteúdo do rótulo. Então, repare, ó, eu tenho aqui valor do dado, percentual do dado. Então, o valor e o percentual. Eu posso Uhum, colocar todos. O que é todos? Ó, a minha legenda, o meu valor e o meu percentual. Não, para uhum, mim não faz sentido nenhum. Eu não preciso ter o valor. Sabendo o percentual, tá ótimo. Então, você vai pôr a categoria e percentual. é. Né? Então, e daí você já começa a pensar. Se eu tenho a categoria no meu rótulo de detalhe, eu preciso do status, da legenda? Não, Não é uma informação duplicada? Então talvez eu já sim. tire a legenda, então eu já estou limpando o meu gráfico. Né? Então sempre eu vou deixar o mais enxuto possível. Estou Uhum. falando que rótulo é melhor que legenda? Não. Vai depender do caso, vai depender da imagem que você quer passar, tudo vai depender. Tudo É, depende. vamos supor que você optasse por não colocar a legenda e colocar valores e percentual, né? Exato. Aí você deixaria a legenda na lateral. Posso deixar só percentual, por É. exemplo. Uhum, Né? sim. Exatamente. Rotação. A rotação ela é interessante no sentido visual. Então eu posso girar, né, o meu gráfico aqui para deixar numa coisa mais confortável para mim. E outro lugar, se eu tenho muita fatia, às vezes esse rótulo aqui ele começa a se encavalar um no outro. Uhum. Então às vezes eu dou uma giradinha e ele já para de encavalar. Tá? Então isso é interessante porque pode ser um ajuste de 1 grau que eu faça, ele já melhora a minha visualização. Ok. Beleza. Então essas são as configurações de visual. Uhum. Partindo dessas configurações de visual, eu vou ter as configurações gerais. As configurações gerais são iguais para os três, ou melhor, são iguais para todos, porque ela é geral. Né? Vamos fazer aqui no gráfico de pizza, que eu acho que ele está mais limpo. Então vem aqui em geral. Propriedades. Nada mais é do que tamanho, altura e largura. Então se eu começo a ajustar aqui, tem que ficar clicando, né? Mas ele começa a diminuir de tamanho, né? Por que eu vou usar isso? Sendo bem sincero, só se você quiser fazer algo muito detalhado, né? Mas em termos práticos, assim, eu nunca utilizei. Mesma coisa a posição. A posição está falando em qual local da página que ele está. Nunca utilizei, tá? Preenchimento. É o quanto que eu posso chegar no canto. Então, por exemplo, se eu aumento aqui o meu cabeçalho, olha só, ele vai chegar menos para o meu canto. Se eu diminuo, ele vai chegar mais no canto ali, né? Isso aqui talvez é interessante, porque por conta de alguns ajustes ali que você faça, pode ser que vai caber mais informação, tá? Se eu tenho uma margem muito grande, vai caber menos informação. Uhum. Opções avançadas. Manter a ordem. A opção avançada aqui, se não me engano, vai ser melhor, ó. Então, por exemplo, responsivo, tá vendo? Esse que a gente colocou, essa função de eu fazer o ajuste. Quando eu Uhum. pego o responsivo, não alterou não. Ele não tá alterando. Será que esse responsivo aqui ele se... não tá alterando não. Mas a gente vai ver isso aqui no gráfico, que o responsivo era para estar alterando essa bolinha para um pauzinho só. No gráfico não, perdão, no filtro, né? Uhum. Beleza. Título. Título nada mais é do que o meu título do gráfico. Igualmente importante. O meu título ele tem que passar a mensagem de forma correta.
Então aqui, soma de frete por status. Interessante. Mas talvez eu possa simplificar. Então, frete, status. É só uma ideia. Aí Uhum. eu vou centralizar. Aí eu posso fazer a configuração de fonte. Por exemplo, aqui, média de frete por sigla e escolta. Tá muito grande isso aqui. Então eu vou colocar frete por estado origem. Não, estado destino. Ah, mas ficou grande também. Ficou. Só que a outra não estava passando informação. O outro estava falando média do frete por sigla. Sigla do quê? Eu tenho que falar, é um estado destino. Por quê? Quem está olhando isso aqui já falou, então eu estou falando, isso aqui é o meu estado destino, esse meu eixo aqui é frete. Eu Sim. já entendo o que está acontecendo. Eu preciso falar de escolta? Não, eu tenho aqui uma legenda que está me falando isso. Uhum. Verdade. Então, meu título ele tem que ser muito intuitivo. Ele tem que passar a mensagem. Porque se o título é intuitivo, Aline, eu não preciso colocar título nos meus eixos. Então, título do eixo X, título do eixo Y. Eu não preciso, porque o meu título do gráfico já está intuitivo. Uhum. Posso colocar, apesar de que eu nunca coloquei, tá? Um subtítulo. Então, ele vai ficar um pouquinho abaixo do título. É uma informação a mais que você quer agregar. Então, por exemplo, aqui você pode colocar, por exemplo, valores, por mais que seja óbvio, né? Percentuais. E daí você diminui aqui o tamanho. Uhum. Só um detalhe que você acrescente ali. Divisor. Então, o divisor nada mais é do que esse risco abaixo do meu gráfico, do meu título. E o espaçamento, que eu posso estar aumentando. Então, ele vai aumentar esse espaço. Então, por exemplo, aqui está tudo muito apertado. Se eu aumento o meu espaço, eu consigo ter uma dimensão maior. Então, o máximo é 10, né? Mas eu já tenho ali um ajuste um pouco melhor. Daí talvez o divisor aqui faça mais sentido, por exemplo. Né? Uhum. Beleza. Deixa eu ver esse divisor. Pode diminuir aqui. Efeitos. Então, tela de fundo. Eu posso estar colocando uma cor sobre o fundo. De novo, é interessante que eu posso estar colocando uma formatação condicional. Então, vamos supor, sei lá, minha empresa está em déficit. Então, gráfico, se minha empresa, se o lucro for negativo, vai ficar em vermelho. Isso eu posso estar configurando com minha formatação condicional. Que a gente vai ver mais lá na frente. Fronteira visual. É essa sombra que ele dá aqui. Então, ó, é um risco, é um contorno nesse caso, né? Mas aqui, fronteira visual, eu posso expandir esse meu contorno. Eu vou expandir ao máximo para a gente ver. E daí eu ponho um canto arredondado. Então, repare aqui no meu canto arredondado. Então, isso é um detalhe muito importante, porque ele vai dar uma finalização no seu gráfico. Né? Obviamente, você não vai deixar tamanho 21. Mas se eu ponho tamanho 5, 2, olha lá. É como se fosse detalhe. Né? Então, ó, já ficou como se fosse um cartão, né? Faz tipo um cartão. Exato. E daí, nesse caso, eu não vou deixar isso aqui dessa forma. Então, por exemplo, se eu coloco aqui uma corzinha aqui, a minha fronteira vai ter essa mesma cor. Também aqui, vou pôr a mesma cor. Olha lá. Aí ele não fica tão marcante. E daí acaba ficando um gráfico menor. Isso aqui que aconteceu, eu acho que eu não cheguei a comentar com você, né? Mas os gráficos, eles são interligados. Então, por exemplo, se eu clico aqui, ó, em pendente, todos os gráficos que se ajustam a esse que eu cliquei. E você tem a opção de ativar e desativar isso, não tem? Tem Ou sim. não? Tem sim. Tá. Tem a opção de ativar Para e eles desativar ficarem isso. interligados, né? Exatamente. A gente vai acabar vendo isso um pouquinho mais para frente, quando a gente for ver o os filtro. gráficos, as bases. Exato. A gente pode falar se tudo vai ser interligado ou nada vai ser interligado. E isso é muito útil. Isso é muito útil. Formato do meu dado. Então, por exemplo, aplicação ao status. Então, o formato ele é texto.
né? Então, esse formato é o que a gente já aplicou quando a gente subiu a base. Ícones de cabeçalho. Então, por exemplo, eu coloco que já são essas formatações aqui. Isso daqui, Aline, não faz nem sentido a gente mudar. Porque isso daqui não é o Dash. Isso daqui nada mais é do que o Power BI. Então, não faz muito sentido eu estar trabalhando muito com isso. Tá? Da mesma forma, esses outros dois aqui e os ícones. Bom, alguma dúvida? Não, é começar a fazer, né? E daí, com base nisso, você já começa a ter alguns insights do que fazer, de como apresentar a informação. E o gráfico é muito complexo, apesar de parecer simples. Você viu, a gente foi 2 aulas para falar sobre gráfico, né? E daí agora a gente vai seguindo. Não vou lembrar a ordem ao certo, mas a gente vai ver os cartões, os filtros, tabela, matriz. E quando a gente finalizar essas 4 informações, você já vai estar disposta, pronta, para estar realizando um dash, né? Que é um dash simples, obviamente, a princípio vai ser um primeiro dash, mas já vai ser um dash finalizado, né? Sim. E como que eu estou conduzindo isso, né? Até já introduzindo como vai ser essa nossa parte. De novo, não vou lembrar a nossa ordem aqui, mas também nesse caso a ordem não importa muito. Mas eu vou estar mostrando, então vou te ensinar cartões, segmentação de dados, que é o filtro. Depois tabela e matriz. Aí nós finalizamos essa parte. Com a finalização dessa parte, a gente vai se encontrar e eu vou criar um dash do zero para você. Um dash simples, mas um dash do zero. Imagina que é um dash que eu vou criar em 1 hora, né? Criado esse dash, a sua missão vai ser copiar desse dash. Então, a sua missão nada mais é do que replicar exatamente o que eu fiz. Daí você vai me entregar e a gente vai tirar as dúvidas. Daí, depois, a sua missão vai ser criar um dash do zero. E daí, a minha ideia já é que você use a sua base de dados aí da empresa. Certo. Então, a primeira vai ser réplica, copia e cola. Você vai me copiar para você colocar em prática as ferramentas. E depois você vai pegar o seu. Por que isso? Porque quando você está copiando e colando, você não vai precisar exercitar a sua criatividade. Porque você só vai copiar e colar. Né? Então, a ideia é que você não exercite a criatividade. Você vai tirar uma dificuldade. E daí, no segundo momento, você vai exercitar a sua criatividade e o seu Power BI. Né? Que daí vai ser o trabalho completo. Ok? Ok. Então, por hoje é isso, Aline. Muito obrigado. Tá ótimo. Obrigado, Guilherme. Qualquer coisa, vai me falando. Tá. A gente marcou para amanhã às 15, né? Às 15, é verdade. Eu ia confirmar essa hora. É às 15 mesmo, né? Isso. Não, fechou. Perfeito. Então tá. Qualquer imprevisto, qualquer coisa, se caso tiver da minha parte, eu te aviso, tá bom? Pode deixar da minha também, mas a princípio tudo certo. Muito obrigado, viu? Obrigada, viu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.